Bom dia! Chegamos na nossa live de domingo, nosso tradicional café de domingo. Cafezinho gostoso. Esperando aqui chegar nossos convidados. Carol Vilela daqui a pouco está conosco. Bater um papo e falar sobre advocacia. Opa, o AB de Tanabi, ó. O AB de Tanabi. Nosso querido Marcel, presidente. O Breno, atual presidente. Marcel, sempre presidente. Breno, atual presidente. Muito bem. Vamos participar do nosso tradicional café de domingo. Tô lendo aqui umas matérias aqui para comentar com vocês aqui. Essa semana teve movimentação, hein, no mundo jurídico, hein? Nossa, quanta coisa aqui, hein? Agora o que tá pegando fogo mesmo, pelo que eu tô acompanhando aí, são as eleições, né? Para prefeitos nos municípios. Pegando fogo. Lembrando que esse ano em novembro temos eleição da OAB. Carol Vilela chegando no nosso café de domingo. Olá, Bom dia, vem. Carol, bom dia. bom Quem tá me ouvindo? dia. Sim, agora sim. Acho que deu uma travadinha aí no começo, mas já estamos de volta. E aí, tudo bem aí, por aí? Pelo visto tá calor aí, né? Abafado, não tá calor, não tem sol, mas tá aquele clima pesado, sabe? Abafado, tá É, ruim aqui. dá nem pra tomar café, né? Vou dar. Ah, eu tomo, né? Mas É, assim, não é recomendado não, tem que tomar mais cedo, porque é. essa hora tomar café não cai muito bem, não. Ó, o Cressone, grande amigo, nosso presidente da OAB de Itaquera, conosco. O Ah, um Breno tá beijão. com a gente, acho que é o Breno que tá com a gente aqui de Tanabi também. Ô Breno, se for você, manifesta aí. Coloca aí se é você que tá aqui. Diga aí, Carol. Eu tô mandando aqui o convite pro pessoal aqui no WhatsApp. Ah, vamos lá, pessoal. E aí, Carol, movimentada essa semana? Muito. Aqui em Santo André é engraçado, né? Eu vi você estava comentando de política. A gente tem até advogados que são candidatos à prefeitura. Eu não sei se na sua cidade também tem Sim, advogado que é sim. candidato. E, e o que eu achei mais interessante, assim, dessa eleição, está um pouquinho atípica aqui em Santo André, porque os políticos estão indo para a rua mesmo, assim, sem dó. Independente do horário, normalmente mais à tarde e à noite, mas eles estão indo para a rua mesmo, assim, antigamente era mais em pontos estratégicos, tipo estação de trem, estação de ônibus, terminal rodoviário, essas coisas assim, mas não, eles estão indo para a rua independente, assim, achei que é um movimento diferente. Olha só. Interessante, Carol. Aqui, os dois candidatos, né? O atual prefeito, né? E também o candidato de oposição, os dois são advogados. Nossa, É. Tem bastante advogado envolvendo em política, né? Partidária, a advocacia é sempre presente nessas questões eu, aí. aí é um ponto delicado para mim, porque eu acho interessante por a gente ter conhecimento de lei, por termos conhecimento da máquina, digamos que a gente estuda a estrutura, né, dos três Uhum. poderes e tudo mais, mas eu acho que ainda a OAB ela precisa estar isenta, não sei se você concorda comigo, isenta de qualquer política partidária, senão a gente não pode pedir nada, a gente não pode interferir em nada, a gente não pode, não sei. Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Aliás, eu vi até agora que TV estava aqui no Conjuro aqui. OAB São Paulo promove encontros com candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Acho que de repente promover encontro até tudo bem, né? Mostra ali uma imparcialidade e tal. Mas normalmente alguns dirigentes estão sempre envolvidos na política partidária, né?
E eu vejo que agora, esse ano, eu andei olhando muitos presidentes de subseções estão saindo candidatos a vereador, vereadora, muitos envolvidos aí na política partidária. E eu acho que isso é muito ruim, né? Porque a OAB ela perde a sua isenção, né? Na hora de cobrar, na hora de exigir, na hora de fiscalizar também, né? Eu lembro, eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, qualquer coisa você me dá bronca. Carol, Mas eu lembro assim, por exemplo, a, o nosso vice-presidente atual, né, da OAB São Paulo, saiu uma matéria com ele falando que ele ia fiscalizar, acho que referente à fiscalização do STF, bom, enfim. Mas não sim, era isso. O que chamava mais atenção na matéria era que ele é sobrinho de um político famoso. Aí sim, todo mundo fala assim, Valdemar da Costa Neto, né? isso tem um cunho. Então, assim, acabou descredibilizando, por mais É. que tivesse uma excelente intenção, ou qualquer que fosse a ideia, acabou descredibilizando porque está ligado à questão política. E isso é muito triste. Acaba que a OAB acaba perdendo força, a gente perdendo força. Desculpa se eu toquei no assunto Não, é errado, isso mas eu acho que isso mesmo. também Carol, acaba. esse é o nosso café democrático. Nosso café domingo a gente fala de tudo aqui. Tem eu não. Vitor Vitório, bom dia, meu irmão, tudo bem? Eu, Carol, é eu isso acho que mesmo. essa advocacia que perde, né? Concordo, concordo. E aí parece que a OAB acaba se tornando palco da disputa dos partidos políticos, né? É todo mundo querendo conquistar a OAB, né? Direita, esquerda, o centrão, todo mundo quer, dos partidos políticos querendo disputar espaço para ter a credibilidade e o prestígio da OAB, que só tem esse prestígio, que só tem essa credibilidade justamente porque tem isenção, né? Agora, se perder essa isenção, aí como é que fica a credibilidade, né? Esse é o grande problema. Isso. A gente fica num ciclo, né? Vicioso, porque tende a. Eu lembro, quando eu comecei assim, a entender um pouquinho mais de política de ordem, não sou bem. Ainda tenho muito que aprender. Mas eu lembro que logo no começo, assim, olha, aquela chapa ali é composta de advogados de partido A, aquela chapa ali é composta de partido B, tome cuidado, porque aí vai interferir, não sei o que, nas consequências, né? E ainda mais São Paulo, pela força que tem em São Paulo. Eu lembro que eu ficava assim, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Até uma pessoa falou assim, olha, se entrar tal partido político, consequentemente, você não vai cobrar porque tal partido está assim. E se entrar tal partido, vai cobrar dessa forma porque tal partido. Falei, gente, eu tô engatinhando e vocês já estão. Eu tô chegando com a farinha e vocês estão chegando com o bolo pronto, porque eu não tinha dimensão da importância que é estar à frente da OAB, né? Ó, o Vitor Vitória falou, grande amigo nosso aqui, falou aqui, ó, um grande defensor de prerrogativas. Vitor Vitória é fera nas prerrogativas profissionais. Falou tudo. Nossa instituição deve ser imparcial e zelar pela manutenção do Estado Democrático de Direito acima de tudo. É isso aí, Vitor. É isso aí. É o que a gente pensa também, sem vínculo político partidário dentro da OAB, né? Vira palco de discussão, vira palco, na verdade, de disputa, né? Político partidária, né? E isso é muito ruim, porque existem projetos que estão atrelados à advocacia, projetos de lei, né, que estão atrelados à advocacia, que dependem, evidentemente, né, do poder público. Agora, se a OAB se posiciona a favor ou contra determinado partido político, é na hora de defender os interesses da advocacia perante o poder público, aí se não for do grupo, já não consegue. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, Carol, que toda vez tem embate, que é o problema da assistência judiciária, né? Muitas vezes a gente tem problema da assistência judiciária, já tivemos um calote da assistência judiciária, tem esse atendimento da população carente, né, que é prestado ali através de um convênio com a Defensoria. E muitas das vezes nós já tivemos a necessidade de conversar com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado de São Paulo, para tentar ajudar, suplementar verba, enfim, um monte de situação que aconteceu no passado e que não estamos livres de acontecer no futuro, né? E aí qual é o problema? Se você se posiciona, né, como
um vínculo político-partidário dentro da instituição OAB, você perde essa autonomia para discutir essa questão, né? Não estou falando só essa e outras várias, né, questões. Então, por isso que é importante não ter o vínculo. Às vezes, uma autoridade comete ali algum deslize durante a administração, a OAB sempre manteve grupos, né? Inclusive tinha comissão. Eu lembro que na gestão do presidente Marcos da Costa, acho que foi criada uma comissão de controle social dos gastos públicos. Inclusive, o conselheiro, à época, que presidia essa comissão era o conselheiro Jorge Eluf. E uma comissão maravilhosa de controle social dos gastos públicos. Mas como é que você vai controlar se, de repente, a pessoa que está ali é do teu partido, é tua aliança político-partidário? Então, não dá para ter, não pode, a OAB não pode ter lado político-partidário e não pode ser alvo de disputa de partido político-partidário. É muito complicado, né? Até a questão também, por exemplo, dos precatórios, né? Não sei se os advogados aqui sofrem com os precatórios, mas sempre tem colega que vem falar comigo que é um absurdo. Eu até comentei com você esses dias, né, que a gente se encontrou, que eu falei assim, pô, eu fui ver um precatório, a perspectiva de receber daqui 10, 15 anos, porque tá pagando os precatórios de 2011 e o meu foi escrito em 2021. Então, assim, ainda vai mais uns 10, pelo menos uns 10 anos para receber esse precatório, que é triste também, né? Porque se a gente pensar que, nesse caso, por exemplo, eu atuei pelo êxito. Então, quantos advogados aqui trabalham pelo êxito? Porque tem questões que realmente a gente vê que para não perder o cliente você precisa pegar pelo êxito, né? Tem questões que não dá pelo êxito, mas enfim. Aí você trabalha pelo êxito e vai esperar. Já um processo que eu venho, já tenho uns 8 anos pelo menos, então aí eu vou demorar uns quase 30 anos para receber. E não vai ser aquela bolada que vai resolver minha vida, porque vai ser aquele valor, não, um valor razoável ali, mas não é um valor que você vai falar assim, pô, se eu for diluir durante esses 30 anos, digamos assim, que eu trabalhei, eu vou ter recebido o quê? R$ 5 sei lá, R$ 5 por mês? Então, paguei para trabalhar, né? E agora deve para o Estado para ver, né? Como é que... Nossa Senhora. Ô, Carol, deixa eu perguntar aqui para quem está com a gente aqui na nossa live aqui. O que vocês acham aí dessa questão do vínculo político-partidário, né? Dessa disputa dos partidos políticos pela OAB? Então, né, a gente sabe que existem vários partidos aí que disputam, né? Porque a OAB, afinal de contas, tem credibilidade. O Vitor Vitória já se manifestou ali, mas eu quero ouvir a opinião de vocês todos aí. O que vocês acham dessa questão do vínculo político-partidário dentro dessa disputa aí do cenário da OAB? Comenta aí com a gente. O Carol, e eu vi também, nossa, muita coisa, que teve uma repercussão grande, até de uma nossa amiga aqui, né, da Adélia Soares, né, atuando ali no caso da Deolane, né, teve bastante polêmica também, E eu vi um pronunciamento fiquei muito muito bacana. revoltada. Eu fui defender a Adélia em alguns posts ali, que eu não aguentei. Eu falei, gente, eu vou perder uma hora aqui defendendo a Adélia. E sabe por quê? E não porque eu gosto da Adélia, porque eu conheço a Adélia. Não foi nesse intuito de defender. Foi no intuito de que tem. E isso eu acho que a gente precisa rever como pessoas, não só na advocacia, principalmente na advocacia, porque a gente tem que ler. Mas o pessoal pega o título da matéria e disserta sobre o título daquela matéria. Então, eu assisti um bom trecho da live da Adélia, estava voltando de audiência, eu e o Lavra, estávamos voltando de audiência juntos, a gente ficou ouvindo. Ela em nenhum momento falou efetivamente do caso. Ela explicou como que era a atuação, inclusive porque ela não está no Brasil, então o pessoal estava cobrando um posicionamento porque ela está em Orlando, e ela explicou, olha, estava com viagem já marcada e tudo mais, estou aqui em Orlando, porém o meu escritório já foi para lá, os advogados, eu estou atuando em conjunto, estou em contato, só que eu só fiquei sabendo quando eu cheguei em Orlando, porque ela estava sem sinal, então quando ela ligou o telefone aí que ela viu, e aí os advogados criticando, tá fazendo live para ganhar engajamento. Não, ela só estava se posicionando, ela estava explicando, dando um parecer para muitas pessoas, inclusive para os clientes dela, que falam assim, pô, se ela tá em Orlando, se ela foi para não sei o que, será que ela vai ter condições de me atender? Então, foi mais nesse sentido e que ela foi explicando algumas questões, até porque o Gustavo Lima também teve
estava envolvido na polêmica por causa de um jatinho dele, enfim. Então, assim, ela foi explicando tudo o que aconteceu, passo a passo, mas, assim, em nenhum momento ela infringiu, no meu ponto de vista, o Código de Ética e Disciplina. E todo mundo, tem que denunciar no TED, tem que não sei o quê. Gente, não tem nada. Ela estava lá fazendo o que muitos advogados deveriam fazer corretamente, porque tem o Flávio Cardoso, que é o presidente do TED aqui da minha região, que é um amigo super querido. Eu chamo os pais dele até de pais também. Eles falam que eu sou filha número 4 deles, tá? E aí o Flávio fala que muito do que a mídia coloca acaba interferindo no julgamento na parte criminal. Eu não trabalho na esfera criminal. Você pode falar muito melhor do que eu por atuar. E, assim, e aí você já tem um juízo de valor, porque as pessoas, por exemplo, num tribunal do júri, as pessoas já vão viciadas das informações que elas consumiram. É, o delegado, o policial que vai prender, o promotor que vai fazer a denúncia, enfim, todo o sistema judiciário já vai viciar com o que está sendo vinculado. Agora, não só na TV, mas também nas redes sociais. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. E é importante quando o advogado tem um pouquinho mais de discernimento, de saber se posicionar, de ter essa experiência, que às vezes nós, jovens advogados, e me incluo nessa como jovem advogado, não tem, e aí acaba metendo o pé pelas mãos, acaba prejudicando o cliente na hora de fazer uma entrevista. Carol, sabe o que eu vejo? Às vezes é a questão da falta do espírito coletivo da advocacia, né? Às vezes a gente tem essa questão que é muito ruim, né? Isso desvaloriza muito a classe, essa falta de união mesmo, que a gente sempre vê, né, alguns colegas comentando, nossa, a advocacia precisaria ser mais unida, né? A gente precisaria. E realmente não tem, né? A Adriana Antunes aqui, bom dia, Adri, bom dia. Aliás, bom dia para todo mundo que está falando bom dia aqui, está chegando na live aqui. Chegou minha esposa também, a Tassi. E falta um Mas pouco desse espírito, né, Carol, de união, né? As pessoas criticam aleatoriamente, né, voluntariamente ali, um já quer denunciar, já quer fazer, já quer caçar, já quer. É bem triste isso. Ô, Carol, voltando aí na questão do partido político, né? A Marjorie aqui diz que realmente, olha, é complicado, pois a nossa atuação visa a defesa dos clientes, que independe do partido político, né? O nosso mundo é a defesa dos direitos e não a defesa de ideologias ou declinações políticas. É isso aí. A gente estava falando aqui, para quem perdeu o comecinho da live, da questão do vínculo, como estamos aí numa campanha de prefeituras, né? Muitos advogados, até que fiz um comentário aqui, muitos colegas advogados estão aí mirando na carreira político-partidária, muitos deles vejo que estão ainda como diretores de subseções aí da OAB, muita gente, inclusive amigos nossos, amigas nossas, né, que estão enveredando aí para o lado da política partidária, mas estão ali ainda na frente da subseção. Eu acho muito errado tudo isso. Para quem me conhece, sabe que sempre me posicionei, sou absolutamente contra, né, quem está na gestão ou quem usa da gestão para fins de trampolim político partidário. Esse é o meu posicionamento, sempre defendi isso. Já conversamos com vários colegas aí, acho que a OAB tem que realmente manter esse posicionamento de isenção. E aí, falando dos casos polêmicos, só estou situando aqui o pessoal que está entrando agora. Falando dos casos polêmicos, nós estamos comentando esse caso da prisão da Deolane, né, que acabou havendo um pronunciamento da Adélia, que é uma amiga nossa, uma querida amiga, uma brilhante advogada, e fez um posicionamento em rede social, e algumas pessoas criticaram, né, o posicionamento da Adélia, mas eu creio que a Adélia está correta também vi assim, acabei não me posicionando por isso da falta de tempo mesmo, a semana estava bem corrida, mas ela está correta, ela explanou ali dentro ali dos preceitos éticos a questão processual, né? Apesar de haver o sigilo sobre a investigação, tudo, mas é dever do advogado, né? Fazer a defesa do cliente, né? Fazer a defesa ali daqueles que pagam para que essa defesa seja feita. E se precisa vir para a mídia para dizer, até porque é um processo midiático, né? Então, evidentemente, houve exploração da mídia no sentido contrário. E aí, se não aparece uma advogada ou advogado para tentar expor ali o outro lado da moeda, né, Carol?
Aí fica difícil. Aí o jogo já começa desequilibrado, né? Começa já a pressão midiática já condenando antes mesmo do juiz, né? Tô com uma dúvida, porque a Deolane, e eu coloquei vários posts aqui, ninguém me respondeu. Mas a Deolane é advogada, ela ainda tem a OAB ativa, se eu não me engano, ela é inscrita na subseção de Santana, tá? E porque tem o Wilton, eu acho que ele já entrou aqui, e até conheci a Deolane da época em que ela advogava, porque hoje ela falou, ela tem as atividades suspensas, ela foca mais nas redes sociais, como influencer e tal, o trabalho dela. Mas o meu foco é o seguinte: e a sala de Estado Maior? Porque, assim, eu aprendi na faculdade que advogado que é preso depende. Agora, não sei se está tudo errado, né? Então, aí já é o meu tirar dúvida. Independe se está dentro da atividade ou não, se é advogado tem que estar na sala de Estado Maior. Se não, você tem um outro tipo, mas você não pode ficar numa penitenciária com todos lá. E ela está na Uhum. penitenciária com todos lá. Apesar de estar numa sala, numa separada, esqueci o nome, mas ela tá separada porque. E a justificativa é porque ela é influencer, né? Porque ela é famosa. Mas se não existe a sala de Estado Maior, não tem uma outra situação, que acho que é prisão domiciliar, alguma coisa assim. Sim, Como sim. eu não entendo, eu queria até que esclarecesse isso, até porque eu acho que não é só a minha dúvida, né? Se você souber responder. Sim, na verdade, sim, Carol. Tem essa previsão no estatuto, né? Mas é que muitos lugares, muitos estados, e assim, acho que nem em São Paulo, não existe essa sala de Estado Maior. Então, é uma criação legal, mas que na prática não tem, e aí precisa achar uma alternativa, né? Normalmente, tem essa questão hoje da prisão domiciliar, né? Pela falta da cela adequada para prisão provisória. Aliás, é uma das teses, né, que sempre a gente pode abordar aí quando defendemos advogados que cometem crime, é essa questão, né? Mas há uma divergência, isso não é pacífico, não. Tem muito juiz que não autoriza, né? Embora tenha essa previsão, tem muito juiz que não autoriza e deixa preso mesmo. E aí tem que recorrer para tentar fazer valer esse direito que é do advogado. O Vitor Vitório Ó, mandou uma mensagem aqui, com relação ao político partidário, mas a legislação não prevê a obrigatoriedade de afastamento do cargo. Pior que não, meu amigo. Ela fala da obrigatoriedade só se for eleito, né? Só da assunção ao cargo. Então, infelizmente, para concorrer não precisa se afastar, que é muito ruim, né? Muito ruim. Aliás, acho que deveríamos fazer sim uma mobilização para isso, hein, Vitor? É uma boa ideia aqui, hein? Olha lá, ele fala que ó, Estado de Estado-Maior é dentro de uma formatação que a legislação prevê e as unidades prisionais adaptam para atender aquilo que a lei é. Mas eu não sei, Vitor, você também atua bastante aí nessa área das prerrogativas também. Quem conhece alguma sala de Estado maior aí? Vamos participar aqui com a gente aqui. Diz aí pra gente se alguém conhece uma sala de Estado maior em alguma das regiões, já viu isso acontecer. Eu confesso que eu nunca vi. e voltando à parte da política partidária, a gente precisa falar, que eu acho que é importante a gente mencionar, a questão das custas, porque a gente não teve força, né? E eu falo a gente porque somos advogados, fazemos parte da OAB, independentemente de qualquer situação. Mas nós não tivemos força para que não tivesse o aumento das custas e também quanto à questão de tem um projeto de lei tramitando, eu não lembro aonde está tramitando, para isentar as custas para o advogado. Quando entra com um processo, por exemplo, de cobrança de honorários, ou cumprimento de sentença que é referente à sucumbência também. E aí seria importante que a gente pudesse pressionar, porque realmente hoje as pessoas não, muitas pessoas deixam de entrar com o processo porque a gente não consegue justiça gratuita, tá cada vez mais difícil conseguir gratuidade, ainda mais em cidades, por exemplo, São Caetano do Sul, você não consegue gratuidade, salvo se você tiver assistido pela defensoria, né? Porque é a cidade, entre aspas, mais rica do Brasil. Então, aí entende-se que você, morando em São Caetano, você tem como pagar as custas e acabou. Então, você tem tudo isso. Então, a pessoa acaba que não tendo trabalho para nós, advogados, porque essa pessoa não quer pagar as custas, ou às vezes num cumprimento de sentença, a pessoa não quer dar entrada no cumprimento de sentença porque precisa pagar as custas, porque é uma ação incidental.
e aí se você entrou pelo êxito, você dança, você acaba pagando as custas para poder receber no final. Então, é muito complicado que a OAB esteja vinculada a partidos políticos. E muitos veem a OAB, como a gente estava falando, o Vitor comentou, vê a OAB com a possibilidade de ascensão política partidária. E vou falar, aqui em São Caetano, por exemplo, tem, a gente até brinca que a cada 3 advogados, um está sendo candidato a alguma coisa aqui em São Caetano, porque o volume é muito grande de advogados. E aí você não tem como transferir, isso que as pessoas às vezes não entendem, você não transfere os votos da eleição da OAB para os votos da eleição político-partidária, porque muitas vezes você já tem um amigo, você já tem um político, né, de preferência, então você não transfere votos, e as pessoas não entendem isso. A gente viu um caso aí que a pessoa achou que transferia voto, perdeu muito feio, né? Aí a diferença de votos da OAB e da questão político-partidária foi absurda, mas tô tomando meu suco. É isso aí, Carol. Carol, o Vitor Vitória falou que conhece, ó, uma unidade é verdade, Superintendência da Polícia Federal em São Paulo tem a sala específica para advogados e o professor Luiz Vicente, que está aqui, nosso grande amigo também lá de Ribeirão Preto, nossa grande liderança lá também, está dizendo que também o batalhão da PM aqui mandou um bom dia para todos aí. Bom dia, professor Luiz Vicente. Sempre uma Bom dia. alegria, meu amigo. E é isso mesmo, né? As pessoas se enganam muito, né, com relação à política partidária, né? Enfim, é como eu disse aqui, já temos 2 candidatos, o atual prefeito é advogado, e temos um colega também nosso aqui, que está agora disputando a prefeitura de Jales, que também é advogado, 2 advogados disputando a prefeitura. Mas não tem, nenhum dos dois tem vínculo com a OAB. Pelo menos isso é muito bom, né? Ô, Vitor Vitória, aqui em São Vicente temos advogados que são candidatos, foram obrigados a sair ao cargo de presidente de comissões temáticas. Infelizmente não tem jeito, esse vínculo político partidário atrapalha muito, né, Carol? E essa questão das custas, você foi cirúrgica em tocar nessa relação das custas processuais, né? Porque aí como é que você vai conseguir alguma coisa se você tem o vínculo ali, a ideologia político partidária divergente? Aliás, fica até pior, né? Porque se for convergente e não conseguir, né? Nossa, tá feio, né? Aí fica bem feio, né? Fica bem feio. Mas Mas, ó, verdade. aqui em São Caetano, o pessoal, todos, né, que estão se candidatando, eles realmente abrem mão das comissões temáticas, eles começam a parar de trabalhar logo no começo do ano ou quando eles realmente decidem tomar partido em relação a isso, se candidatar. Então, assim, aqueles que a gente já sabe que normalmente tem essa veia política mais aflorada, eles já se posicionam de tipo não fazer parte mais tão ativa da OAB para que não tenha interferência em relação a essa questão de voto. Aqui o pessoal está bem ético, viu? E eu acho muito bacana que, porque apesar, né, como eu falei, a cada 3 advogados a gente brinca, né, que um é candidato aqui, o pessoal realmente respeita muito e faz o possível para não misturar e, inclusive, nem falar dos cargos que efetivamente tiveram durante a gestão, que eu acho muito interessante isso. Sim. Até a transparência, né? Tem uma questão de transparência, né? Carol, não temos ninguém aqui querendo entrar na nossa live hoje. Vitor Vitória, você está disponível, amigo? Entra aqui com a gente aqui. Tá participando bacana aqui, entra A aqui. professora Cíntia também, que outro dia participou com a gente, está super Muito ativa aqui também. legal. Pessoal, a live é para vocês participarem, viu? Pode pedir aqui para participar aqui que a gente aceita aqui. Esse é o intuito do nosso cafezinho. Hoje tirei aquela caneca do Corinthians, a pedido dos palmeirenses, mas estou com uma caneca muito chique aqui também, ó, que eu ganhei do meu filho. Vocês conseguem ver? Que fica ao contrário aí, né? Papai 100% amigão. É, Que legal, que bonita. pelo menos essa daqui não gera polêmicas no nosso café de domingo, né? Com relação ao nosso querido Corinthians Futebol Clube, que eu nem sei como é que tá na tabela aí. Ai, deixa eu falar, políticas à parte, a OAB à parte. Você viu o LeBron James falando mal? LeBron James, gente, falando mal do nosso gramado? E aí, graças a Deus, corintiano é uma beleza, né? Brasileiro no geral.
foi todo mundo lá reclamar com ele. Falei assim, meu, você jogou onde? Ou os comentários assim, Lebron eu não conheço, só conheço o Leblon, que fica no Rio de Janeiro. E por aí vai, por aí foi, né? Se você fez gol no Maracanã, você reclama. Ah, quer dizer, o seu esporte é quadra, né? Mas olha, os brasileiros acho que não derrubaram a conta dele, porque ele deve ter bloqueado alguma coisa, porque o pessoal foi pra cima, hein? Era bom ele ter ficado bem Era bom, quietinho. ainda vai mexer junto com o Corinthians ainda, né? Não pode, né, Carol? Aí não dá, né? Então, Minha amiga, mas voltando ali a esse tema, né, que a gente está falando aí dos envolvimentos, né? Então, eu acho que é importante. O Vitor Vitória deixou até uma dica ali que eu acho interessante a gente trabalhar com essa ideia, né? Tem que ser, evidentemente, no âmbito legislativo, né? Inserir ali um dispositivo no nosso Estatuto da Ordem, né, que dirigente de OAB tem que ter um período aí, né, de quarentena para se envolver em questões políticos partidárias, né? Porque senão, olha que perigoso que eu estava até pensando aqui. A pessoa pode fazer da gestão da ordem, durante uma gestão de ordem, pode utilizar ali na gestão da ordem algumas ferramentas com a pretensão político-partidária, né? E aí, ou pela ação ou pela omissão, prejudicando os interesses da advocacia. sim, Olha que perigoso, né? Por exemplo, essa questão do precatório que você levantou mesmo, né? Até chama até atenção, né, Carol? Porque com 10 anos para pagar, até até mais, porque mais, até mais. Porque ó, o meu precatório foi inscrito em 2021 e está pagando 2011. Então eu vou demorar no mínimo 13 anos para receber o precatório. Fazendo essa conta, né? 3 anos que já foram, mais 10 proporcional ao de 2011. Então são pelo menos 13 anos para pagamento. Isso vê, nenhuma manifestação institucional, né, da OAB sobre essa demora nos pagamentos de precatórios, né? Não é Nem interessante? de, nem de campanha, né? Nem da. Que eu não me recordo de ter alguma observação de campanha, quando houve a campanha, né, dessa atual gestão, quanto à questão dos precatórios. E isso que às vezes eu penso que é complicado, não sei se os colegas concordam, se você concorda. Quando a gente tem um grupo que não é tão heterogêneo, é muito homogêneo, a gente tem dificuldade de ver os outros lados da advocacia. Então, você não vê o sofrimento de quem é audiencista, que às vezes recebe R$ 50 para fazer a audiência de pautão, né, que a gente fala, que pega todas as audiências da pauta e faz praticamente todas. Você não tem essa questão dos advogados que trabalham pelo êxito e estão recebendo precatório, você não tem essa questão também de verificar as salas de Estado maior pelo Estado, você não tem o sofrimento das custas daquele advogado que às vezes só tem um cliente, o cliente resolve não entrar com o processo por causa das custas judiciais, ou trabalhou pelo êxito e não vai ter cumprimento de sentença por causa das custas, porque o cliente não quer pagar as custas. Então, assim, quando você tem um grupo muito homogêneo e que e acaba não verificando todas as demandas possíveis relacionadas à advocacia. Pelo menos eu penso assim, eu acho que quanto mais gente diferente, mais pessoas diferentes formando um grupo, mais informações diferentes a gente vai ter. Sem dúvida. Grande professor Luiz Vicente, presente mais uma vez aqui no nosso Eita! Olha, eu café. aqui mais uma vez Olá. com vocês, uma satisfação revê-los. Eu já estava ligado em vocês há mais tempo, mas eu só não pedi para entrar. Eu estava confeccionando um resumo, um memorial muito pequeno para uma sustentação oral presencial que deverei Muito fazer em bem. São Paulo até E o grande, final da semana. que bacana, professor. E o nosso grande amigo Vitor Vitória aqui também. Grande Muito alegria, bem. Vitor. Mas quero dizer para vocês que a politização não pode acontecer dentro da instituição, dentro da OAB. Atrapalha muito, gera problemas de toda a natureza. A OAB suprapartidária, atendendo Sempre. a todos e cobrando de todos ao mesmo tempo, seja eles candidatos ou não candidatos. E essa questão dos precatórios
realmente ela é uma vergonha para o Brasil. O Estado tem dinheiro para pagar, deveria economizar para poder pagar, seja a nível federal, estadual e municipal, porque é vergonhoso, é triste ver as pessoas credoras de um determinado valor, necessitando daquele valor, e o município, o Estado e a União esbanjando ou gastando de forma, não digo indevida, mas de forma desnecessária com outros projetos políticos que eu acho que realmente não deveriam nem entrar na pauta desses políticos. Mas, enfim, precatório no Brasil é uma vergonha. Perfeito. Logo, logo, vira um outro projeto para dobrar os prazos do que já se tem. Não é? Basta os caixas minguarem que eles vão lá nos precatórios. E mais do que isso, estão utilizando o dinheiro que está depositado a título de precatório, desde que justificado, né, as prefeituras podem solicitar a utilização de parte de um valor. Isso é um absurdo. Isso é a falência da administração do Estado. Viu? Enfim. Exatamente, professor. Eu estou até tentando pesquisar aqui. Ô, Vitor, o que você acha disso aí, meu amigo? Eu estou tentando pesquisar aqui quanto que está sendo destinado de dinheiro público para o processo eleitoral, fundos partidários e etc. Eu estou tentando achar. Se alguém conseguir achar essa informação, põe aqui para a gente aqui no nosso chat, por favor. Grande Vitor. Queria te ouvir bom dia, aí, meu colega. amigo. Tudo bem? Eu tomei a liberdade de entrar aqui, invadir a tua live. Uma alegria, até não devidamente trajado com decoro forense, me perdoe aí. Eu tô Hoje saindo é domingo. da academia, acabei de treinar um pouquinho, mas eu tava ouvindo a doutora falar a respeito da questão da sala de Estado-Maior, e é um assunto que a gente sempre está envolvido por conta das prerrogativas, né? A gente tem bastante demanda por esse motivo, é bem recorrente isso, mas e eu coloquei ali para vocês, mas acho que não ficou claro, né? O que acontece, na verdade, é que existe a legislação com um rol taxativo. Você tem que ter um banheiro, você tem que ter uma TV, você tem que ter uma cama. Não lembro exatamente aí quais são os requisitos formais daquilo que é classificado como sala de Estado-Maior. E aí as unidades prisionais, elas acabam adaptando. Então, às vezes, tem um vestiário do pessoal lá, dos agentes penitenciários, né? Eles deslocam e montam a sala de Estado-Maior. Já no caso da Deulaine, como a doutora falou, pode ser que seja estratégia da defesa, porque no habeas corpus, não tendo sala de Estado-Maior, você obviamente tem que ser colocado numa prisão domiciliar, né? Que você não pode estar em regime mais gravoso. Portanto, pode ser estratégia da defesa. Eu já vi isso acontecer bastante. Olha que interessante, gente. Aprendendo muito agora. Sim. Vitor Vitória é uma grande liderança aí na defesa das nossas prerrogativas. Aí. Em Ribeirão Preto, nós temos o batalhão da Polícia Militar, que há um tempo atrás dispôs de uma das salas que ela tem, que eles utilizam, para outras atividades do poder militar, cederam para abrigar pessoas que tinham esse nível. Não sei se eles têm essa disposição para ceder, mas é uma questão que está definida em lei, mas até hoje não foi efetivamente criada essa sala de Estado. Infelizmente, e a Ordem dos Advogados também, por sua vez, deixa a desejar ao não combater essa questão. Tá certo? Meus amigos, eu achei aqui um arquivo aqui, olha que interessante, não sei, né? Eu peguei aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tem uma questão aqui do fundo partidário para 2024, numa soma total aqui, até o mês de agosto, tem um valor aqui de 763 milhões de reais, né? 763
876.109,41 de dotação orçamentária aí dos partidos políticos em sua totalidade. É muito dinheiro, hein? Se destinasse metadinha disso aqui para pagar precatório, hein, professor? Pois é. Então, essas questões é que a sociedade brasileira precisa ter conhecimento, a imprensa não mantém essas questões vivas na primeira página dos jornais, da mídia, de um modo geral, e a OAB precisa estar sempre batendo, porque isso aí é do interesse de todos. Aí não é uma questão política e muito menos partidária, é uma questão de interesse da sociedade, da qual a Ordem dos Advogados do Brasil é a primeira defensora. Mas o problema é quando os interesses individuais se sobrepõem aos interesses coletivos, professor. Aí é que a coisa pega, né? Exato. Fica muito ruim, mas olha, não sei, eu já estou aí, não estou dizendo em fim de carreira, mas ainda quero tocar mais um pouquinho, mas já estou com 40 anos de exercício profissional. Está chegando na metade, professor. Assim vou te falar. Está Olha, chegando na metade. vai desanimando, mas não podemos entregar o bastão. Não. Temos que lutar, a bandeira, temos que defraudá-la e continuar lutando. O Vitor tá certo? trouxe uma informação importante aí para a gente também, né, Vitor? Por exemplo, as unidades prisionais, elas adaptam um local para poder fazer cumprir a lei. A gente sabe que essa adaptação é manca, né? Não é uma adaptação, não é adequado, né? O que significa dizer que se descumpre a lei, né? E tá tudo bem, né? E vamos seguir o jogo, porque faz de conta que ninguém tá vendo, né? Não, e Aslan, só pegando o gancho, né? E se você pegar o que você acabou de trazer de informação, de recurso que tem dentro de dotação, seja federal, estadual, para poder alocar, de repente, em unidades prisionais mais adequadas, né? Que tivessem, aí sim, uma sala de Estado maior, como diz a lei em rigor, o que é raro, o professor comentou aí, realmente, nas unidades militares tem, no Romão Gomes, em São Paulo, também tem. Então, assim, é mais comum. Mas se utilizasse isso de uma melhor forma, seria muito mais adequado. E aí eu pego ainda o gancho do que a gente falava da imparcialidade, né? A OAB acaba sendo um órgão fiscalizador também, né? E tem como seu pressuposto dentro da lei fazer esse papel. Então, como é que você vai fazer se você tem ali um acordo, se você tem ali como o pessoal muito diz, né? O político de preferência, né? O seu político de estimação, né? Então, acho que como pessoa física, todo mundo tem, né? A sua opinião. Sim. Agora, na qualidade de instituição, você tem que sempre prezar pelo bem de toda a nossa sociedade de advogados aí, nossos operadores do direito no geral, né? Sem dúvida, né, meu amigo? Não pode ter, né? Não pode ter vínculo, não pode ter medo, não pode ter o senão, né? Tem que fiscalizar no descumprimento, tem que criticar se for o caso, né? Tem que procurar as vias legais e fazer cumprir a lei, né? Afinal de contas, a lei é para todos, né? E quem assume cargo, seja institucional, seja cargo político, partidário, tem que cumprir a lei, não está isento da lei, né? Que infelizmente é aquilo que você falou, né, o Vitor? Escolhe ali o político, como é que é o termo aí? É De o estimação, de é o estimação. político de estimação, É. né? Político de estimação. E se for ele o caso, então não vamos cobrar não, porque senão é amigo, não pode cobrar, não pode exigir, aí vai tocando a valsa. E por isso que nós estamos chegando ao ponto que estamos chegando. Esse eu acho que é o grande alerta, que a gente tem que ter em mente. Gente, a advocacia, não sou só eu que falo, não. Todos nós aqui estamos percebendo, a advocacia está acabando. Recentemente eu tive aqui até uma discussão online. E, poxa, eu adoro o professor Flávio Tartucci, né? Respeito, muita gente boa, mas, gente, não dá para defender como vitória um provimento do CNJ que agora passa a autorizar os cartórios extrajudiciais a fazer divórcio, compartilha de bens, aí fixação de alimentos com interesse dos menores, né? Aliás, não dá para defender que nada, nem divórcio, sem nada seja feito pelos cartórios
extrajudiciais, isso tudo tem que ser sob o manto da justiça. E eu não estou dizendo só por questão de interesse da classe, não. Aliás, também por isso, porque se eu sou advogado, eu tenho que defender a advocacia, né? Senão seria hipocrisia, né? Nossa, dizer o contrário. Mas também por isso, né? Agora, gente, nós sabemos como são os serviços dos cartórios extrajudiciais em sua grande maioria, né? Eles estão ali para fazer uma minuta, para redigir uma minuta. Não estão querendo discutir a legalidade do ato, o que deve ser feito, reservado, evidentemente, para os cartórios extrajudiciais. Então, quanto de problema que isso vai acarretar lá na frente, Deus nos livre, ou, aliás, Deus nos permita, né, que esses problemas também virem serviço da advocacia. Agora, é um absurdo defender isso, né? Advogados, todos nós defender que, como vitória, um preceito, um regulamento de que os nossos serviços, de que a atividade jurisdicional tem a mesma qualidade do que está sendo feito hoje por cartório judicial, aí não dá. Com todo o respeito que eu tenho, com toda a admiração que eu tenho pelo professor Flávio, mas não dá, não é uma vitória, né? É um retrocesso. Não, e fora que a gente sempre precisa lembrar, como eu brinco, eu sou a chata do grupo sempre, a gente precisa lembrar, né, que, entretanto, tem muitos cartórios que já têm os advogados parceiros e eles ficam indicando trabalho para aqueles advogados. Então, para os familiaristas, para aqueles advogados que são especialistas na área de família, você acaba tendo um prejuízo muito grande em relação aos clientes que vão para o seu escritório. Porque, normalmente, quando o cliente tem essa informação, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro no cartório, porque sempre o advogado é tipo a mulher traída, o último a saber. Então, ele vai procurar o cartório e o cartório vai indicar os advogados parceiros. Eu falo por experiência própria. Eu, Carol, e eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat também, se vocês já passaram por isso, de ter que baixar os seus honorários, porque o próprio cartório indicou um advogado que o valor era 1/10 menor do que o valor que eu tinha falado dos honorários. Então, assim, eu já tinha passado uns honorários, porque eram pessoas que eu conhecia. Eu tinha passado um honorários baixo, né? Já um pouquinho, eu acho que era um pouco abaixo da tabela, e para ajudar, para resolver, porque eu sabia que a família é uma família que não tinha dinheiro, a condição era super complicada, e o cartório ofereceu 1/10 do valor que eu ofereci. Então, assim, aí eu tive que baixar mais, mas não cheguei nesse 1/10, falei, vou baixar mais um pouco, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer com o advogado indicado pelo cartório. Então, esse é um outro problema, né, que, por exemplo, graças a Deus, o doutor Flávio nunca vai enfrentar, porque todo mundo vai procurar ele pelo nome que ele já tem no mercado. Agora, eu, Carol, o jovem advogado que está entrando no mercado agora, ele vai sofrer com isso, porque ele ainda não é o Flávio Tartucci, né? Quem dera um dia ele seja, mas não é o Flávio Tartucci, então você vai sofrer com isso. Carol, e tem a questão da fiscalização, né? Quem fiscaliza o cartório, né? Esse tema, ele é realmente muito sensível e posso te dizer que, já foi dito na semana passada, o Aislan sabe disso, fui presidente da OAB por 2 vezes. A última foi 2019 a 2021. No primeiro ano, nós tivemos os problemas naturais. No segundo ano, tivemos a pandemia, que travou muito o nosso trabalho. Mas no último ano, 2021, eu oficiei, por meu intermédio aqui da subseção, pedindo o apoio e pedindo informações a todos os cartórios de quantas separações eles fizeram ao longo do ano de 2021 e também quais os advogados que participaram, que assinaram os documentos, estas separações ou inventários, etc., no cartório. Isso foi no mês de agosto, setembro, já no fim do mandato. O mandato acabou, não sei se houve resposta, mas a Ordem dos Advogados tem força suficiente de cobrar. Aliás, eu fiz esse pedido também na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para os juízes corregedores e para os próprios cartórios de forma direta. Então, foi um ofício para o cartório, um ofício para o juiz corregedor do cartório, porque cheguei a falar com um deles, e também para o Tribunal de Justiça para ver se vinham essas informações.
Aí o mandato acabou, acho que não teve sequência e também não teve resposta. Mas a ordem tem como resolver, ou pelo menos saber como está acontecendo estas questões de advogado que vai lá, assina, ganha 200, 300 reais e vai embora. Isso é muito triste, muito ruim. E Perfeito, tem um professor. outro Aliás, ponto sensível, pode viu, falar, Aislan? meu amigo. Não sei se vocês já viveram isso, já presenciaram ou ouviram falar, mas o que a doutora Carol falou sobre a questão dos honorários, efetivamente, do valor dos honorários, e eu ouvi uma fala sua, enquanto eu não tinha entrado ainda, a respeito da gente não ter ali essa união, né, dentro da advocacia, que também aproveito para reforçar a tua crítica, porque se a gente soubesse o quanto importante isso é, nós somos a maior instituição de classe do mundo, né, com quase 2 milhões, né, 1 milhão e lá vai fumaça, você deve ter esse número melhor, mas se a gente soubesse que juntos nós somos tão fortes, nós não faríamos esse tipo de comportamento. E uma coisa que eu queria destacar na sensibilidade que a doutora Carol falou é sobre a questão da concorrência desleal, né? Que por muitas vezes você vai lá e tenta alcançar aí a fidelidade de um cliente que para você tem uma relação, seja ela de qual origem for, e aí aquele cartório que indicou vai lá e esse advogado que deixou de ser contratado entra com um processo no TED contra você, dizendo, olha, você cobrou abaixo da tabela, é valor mínimo, portanto é concorrência desleal. Então, assim, acaba tendo toda essa sensibilidade no trato, né? Junto a esse tipo de situação e tantas outras que a gente convive diariamente e tem que enfrentar de uma forma a vencer e sobreviver na advocacia, né? Perfeito, meu amigo, que é um desafio diário, né? É um desafio Gente, diário. até falando sobre esses honorários, logo que instituiu os cartórios fazer divórcio e também no inventário extrajudicial, em Santo André nós enfrentamos um problema muito grande, porque a gente não conseguia pegar o advogado, né, ou os advogados que faziam o inventário por R$ 60, o divórcio por 50, a assinatura. Então, assim, demorou 3 anos, viu, professor, para a gente conseguir pegar esses advogados, porque muitas vezes o advogado não ia até o cartório. Então, tinha um grupo de advogados que se revezavam indo no cartório para verificar a movimentação e tudo mais, para verificar se conseguia pegar esses advogados para poder denunciá-los. Então, demorou 3 anos para que, depois de muitas investigações, conseguissem pegar esses advogados que atuavam num cartório aqui de Santo André, porque esse era o caso mais notório que a gente tinha aqui, porque todo mundo chegava ali e não conseguia fazer. E nós tínhamos também um escritório aqui na região do ABC, não vou me lembrar a cidade, tá? Que os advogados eram especialistas em processar advogados. Então, o que eles faziam? Eles ficavam todo dia no Tribunal de Justiça, no TJ e no TRT, fazendo o levantamento de todos os processos e verificando se a tese que o advogado tinha usado, a jurisprudência, se ele comeu bola, o que aconteceu nos processos. Ligava para o cliente desse advogado e falava assim, olha, esse advogado comeu bola nisso, 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 então a gente vai processar, e aí eles faziam um kit de processos no civil e no TED. Então, assim, realmente a gente precisa demonstrar união, mostrar a força da nossa classe, porque, assim, esse escritório acabou tendo diversos problemas por conta desse tipo de atuação, porque, quer queira, quer não, ainda mais quando era atuação de massa, né? Era pior ainda, atuação para bancos, enfim. Então, assim, esse escritório acabou tendo problemas, não sei como é que está a situação hoje, né? Mas eram situações assim que eram muito gritantes aqui na nossa região e que efetivamente todos os advogados acabavam se mobilizando para tentar resolver isso, mas não é fácil, mesmo com a mobilização da nossa região aqui. Demorou, por exemplo, 3 anos para a gente conseguir, de 3 a 4 anos, para a gente conseguir descobrir os advogados e poder representá-los. Infelizmente é um problema que nós precisamos mudar, é um problema comportamental, né, gente? É difícil, A né? questão é cultural, É de cultural. comportamento mesmo, e de união. E isso não se ensina na faculdade. E o advogado, muitas vezes, se auto-desvaloriza. Nós precisamos que a instituição tente, pelo menos, promover e fazer com que todos entendam
que nós somos importantes para o sistema de justiça. Aliás, não se faz justiça sem a presença de um advogado, e essa valorização. O outro lado também nós entendemos que tem, não digo excesso de advogado, eu tenho a impressão que tem espaço para todos. O problema é nós sabermos trabalhar, cada qual dentro do seu espaço, e fazer as cobranças necessárias e devidas conforme manda o nosso estatuto. É uma pena. Aliás, Às vezes... professor, uma dica que o senhor deixa aqui o registro, né, enquanto o senhor estava à frente aí da subseção como presidente, né, da subseção de Ribeirão Preto, aliás, uma exitosa gestão, porque a gente tem muito colega aí em Ribeirão Preto e todos fazem uma referência ao senhor como um dos grandes nomes aí da advocacia de Ribeirão Preto e um belo gestor que foi da subseção. E até deixamos aqui um pedido a todos os gestores da ordem, né, das subseções da OAB, né, que façam esse trabalho também perante os cartórios extrajudiciais, né, de fiscalização, até para poder detectar ali a lista dos 10 mais, né, os 10 mais que assinam ali os divórcios, as separações ali, para tentar entender. E é tão fácil pegar isso, professor, porque basta convidar aleatoriamente ali algumas daquelas pessoas ali que fizeram a separação ou o divórcio para um bate-papo dentro da OAB para saber como é que foi o atendimento do cartório e também do profissional que acompanhou aquele serviço. Porque a gente sabe que muitas das vezes o advogado nem está no cartório. Ele passa no final do dia ou talvez no final da semana, né, para assinar todas as escrituras que foram lavradas, né, o que é uma aberração, né, se for falar no conceito de justiça. Mas então nós podemos, tem mecanismo para fiscalizar, só que evidentemente dá trabalho, né? E a gente precisa estar disposto a fazer o trabalho. Não, a gente sabe que não são todos que estão dispostos, até porque mexeríamos aí num vespeiro, mas é necessário, porque senão a advocacia é isso, nós estamos comemorando, né, o fim da advocacia, se nada fizermos, né? Por isso que eu te digo, talvez pelas subseções, correto, temos o dever, mas o poder dos cartórios é muito grande. Eles vão sonegar informações. Nós temos que tentar buscar isso de cima para baixo. Seria a OAB a nível estadual e de forma institucional, falar com o Tribunal de Justiça ou com a Corregedoria, enfim, quem cuida dos cartórios, para mostrar esta situação, dizendo que tem 1, 2, 3 advogados que estão sendo beneficiados por conta desse tipo de indicação que os cartórios fazem. É um convencimento que os tribunais, nós, a OAB tem que cobrar, que os tribunais façam e que mostrem quem é que está realmente assinando essas escrituras. É um trabalho difícil, mas é possível. Professor, o diálogo, pelo menos que a gente tem visto aí, né? O diálogo da OAB São Paulo com o Tribunal de Justiça não tem sido muito bom, não. Aliás, eu não tenho nem visto, né, esse tipo de diálogo. Mas, enfim. Temos observatórios. Mas vamos ter observatório e observar. Mas na gestão Meus amigos, estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim de mais uma live aqui. Ô, Vitor, dá uma palavrinha final aí para o pessoal que está assistindo a gente aí, por favor. Meu irmão, quero te agradecer por ter permitido aí que eu pudesse de alguma forma tentar contribuir. Claro, ainda dessa forma conturbada aí. Desculpa pelos trajes. Da próxima vez eu venho de gravata, tá bom? Proibido. É só café. Muito legal. Eu sempre estou te acompanhando aqui. Domingão eu saio para correr e fico assistindo você enquanto corro. Doutora Carol, muito prazer conhecê-la, falar contigo. Professor Luiz Vicente, minha admiração pelo senhor também. Um forte abraço e a todos que estão nos assistindo por aqui também. Abração. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Professor Luiz Vicente. Opa, um abraço para você, Aisla, para a Carol, para o Vitor, que está à distância aí também. Um grande abraço para vocês e boa semana, viu? É o que eu desejo. Saúde a todos. Obrigado, meu irmão. Carol. Bom, vamos resumir, né? A gente falou de política partidária, a gente falou de prerrogativas. Eu acho que o Vitor precisa voltar para falar mais de prerrogativas por causa das questões da sustentação oral e mais outras coisas que a gente está sofrendo aqui. A gente falou de precatório, a gente falou de tanta coisa, mas
o que, em resumo, é união da classe, desinteresse, mas interesse buscando a maioria, né? Vendo não o interesse pessoal, mas o interesse da classe como um todo, e sermos éticos. Então, vamos levar isso para essa semana, fazer mais discussões. Dia 18, convidar todo mundo que está aqui. Dia 18 tem um encontro do Núcleo de Valorização da Advocacia, que nós estaremos lá. O Aislan, depois eu também vou colocar nos meus stories o local tudo certinho para a gente encontrar vocês, né? Então, não vai ser café, porque vai ser o happy hour, então a gente tomar conversar sobre advocacia. E quem puder participar em São Paulo, vai ser um prazer encontrá-los. Vitor, obrigada. Professor, obrigada também por estar aqui com a gente domingo de manhã. E Aislan, estamos juntos sempre. Valeu, minha amiga. Vitor Vitória, obrigado, meu irmão. Sempre convidado aí. Vitor, que é um grande parceiro, um grande defensor das prerrogativas, um brilhante advogado. Então, meu amigo, uma honra, uma alegria estar aqui com você. Só é proibido terno e gravata, mas está sempre convidado aqui a tomar um café com a gente, viu, meu irmão? Professor Valeu. Luiz Vicente, uma grande honra, uma grande alegria. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Carol, brilhante advogada, guerreira, liderança da advocacia. Obrigado, minha amiga, mais uma vez nosso café. E a todos que acompanharam, né, o domingo hoje, viram aí os debates, até eu vi uma mensagem aqui do Privione Assessoria. Assim não dá. Quando esquenta, termina. Verdade, Carol. Nós precisamos procurar aqui para ver se vamos aumentar esse prazo aqui com o Instagram, ver se a gente consegue fazer mais tempo aqui. Mas a todos que estão conosco todos os domingos aqui, poxa, grande Renato Barros, nosso amigo lá de São Carlos, um grande irmão Carlos, também, um ex-presidente da abraço. subseção. Uma alegria, meus amigos. Então, fiquem todos com Deus. Vamos marcar de se encontrar domingo, né, Carol? Domingo, finalzinho da tarde, né? Tem o happy hour. Bom, quem puder, evidentemente, vai ser uma alegria a gente poder nos encontrar aqui pessoalmente. A todos vocês, um ótimo domingo. Que Deus abençoe e proteja a todos durante essa semana. Que seja coroada de muita saúde e de muita felicidade. Fiquem com Deus todos. Beijo. Até domingo que vem. Até. Tchau, tchau.